Salve galera, eu sou o Fernando Bezerra, aqui da coluna Portas da Percepção, toda quinta-feira às 22 horas, aqui no Rempadão. Um vídeo, um texto, discutindo psicodélicos e política de drogas. Hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre o LSA, amida de ácido lisérgico, amida de ácido D-lisérgico. Bem, mas o que é LSA? Antes de começar a falar sobre o LSA, de falar o que é o LSA, né, eu queria falar que na resolução número 37, em 2012, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é pertencente, subordinada ao Ministério da Saúde, cometeu mais um absurdo do ponto de vista da saúde pública, que foi proibir o LSA, proibir esse princípio ativo de sementes psicodélicas. Essa é a mesma resolução sinistra e obscura que proíbe a salvia divinorum de existir, né? E proíbe uma planta e proíbe também seu princípio ativo, a sulfonarina A, incluindo a sulfonarina A e o LSA na lista F2, né, de substâncias psicotrópicas proscritas em território nacional. Mas ela não proíbe a existência das plantas que contêm em suas sementes o LSA. Que plantas são essas, né? Às vezes a gente fala, por exemplo, eu falo da Ipomoea violácea, ou, por exemplo, da turbina corimbosa, e as pessoas não conhecem essas plantas. Mas é um pouco mais simples dos psiconautas conhecerem quando a gente está falando, por exemplo, da argyreia nervosa. Então, essas sementes, decorrentes dessas plantas, elas contêm LSA, assim como outras partes dessas e de dezenas de outras plantas. Essas plantas não são proibidas em território nacional, são lindas trepadeiras, né, de maneira geral, da família das convolvuláceas, e tem uma série de usos tradicionais. A Ipomoea violácea, por exemplo, que dá origem ao badô negro, né, como era conhecido no conjunto de línguas astecas, né, no Atlas, essas sementes elas eram usadas tanto pelos xamãs para curar uma série de doenças, para fazer o diagnóstico, o prognóstico e avaliar a terapêutica daquela doença, né, de como fazer o tratamento. Para isso ele acessava o reino do sobrenatural, o reino transpessoal, e obtinha respostas sobre aquele tipo de sofrimento que a pessoa possuía. Muitas vezes a pessoa também usava, né, essas sementes e assim, a gente sabe que esses usos eram feitos por povos originários na região, principalmente de Oaxaca, né, tipo, em determinadas regiões do México, atualmente México, né, da América também ali, pegando a América, isso, América do Norte, América Central, e, e essas sementes eram fundamentais para uma série de povos que faziam também ações do que hoje a gente poderia denominar como redução de danos. Por exemplo, né, esse conhecimento tradicional dos xamãs, ele era o consumo dessas sementes se dava da seguinte forma: as sementes eram maceradas, né, e era extraído o LSA para o consumo em uma série de líquidos, muitos deles alcoólicos. Então você tinha um modo de extração que evita, né, porque quando as sementes são consumidas de forma direta, elas levam também a alguns tipos de desconforto muito intenso, né, tem uma certa, principalmente estomacal, leva a série de vômitos também, e quando você faz a extração, isso é bastante reduzido, não quer dizer que se elimine, né? O gosto continua sendo muito ruim, mas era um modo como tradicionalmente eram usadas as sementes, e hoje muitas vezes as pessoas usam também dessa forma. Quem macerava essas sementes nas sociedades originárias, de maneira geral, eram meninas virgens, né? Daí que ficou conhecido como semente das virgens. E a argyreia não, a argyreia ela é originária da Ásia, né? Ela tinha um uso médico, mas não as sementes propriamente. E, então, você tem uma série de usos tradicionais e você tem hoje um início de pesquisa contemporânea. A gente sabe que a gente vive hoje uma espécie de revolução psicodélica, né? E no qual retornam com toda a força as pesquisas dos usos terapêuticos desses fármacos poderosos, né?
de maneira geral, aliadas às práticas psicoterapêuticas de ampliação de consciência, não são fármacos ordinários, banais. E no caso do LSA, ele é um princípio ativo menos conhecido do que a psilocibina, menos estudado do que o LSD, do que o DMT, do que a ayahuasca. Então, ele é menos estudado. Mas há também pesquisas, né? Uma pesquisa não autorizada que foi realizada pelo autor conhecido, que tem o nome de Seller, que está disponível no MAPS, né? Vocês podem encontrar lá no site do MAPS, e onde ele pesquisa o LSA para tratamento de cefaleia em salvas, também conhecido como cluster headache em inglês. É a chamada também de cefaleia suicida, né? Porque é uma dor de cabeça tão grande, uma cefaleia tão poderosa, né, em termos de dor, que muitas pessoas não suportam aquela dor e os tratamentos tradicionais da medicina não são tão eficientes nesse caso, infelizmente, né? Então, parece que muitos psicodélicos, dentre os quais tem sido estudada a psilocibina, o LSD e o LSA nessa pesquisa, uma pesquisa bem pequena, observacional, têm mostrado sucessos muito mais importantes do que as melhores terapêuticas empregadas atualmente para o tratamento desse tipo de doença. Tá? Então, é importante que a gente continue avançando nesse debate e também faça frente a esse modelo de proibição que nos é imposto, né, no caso do Brasil pela Anvisa, para que o Ministério da Saúde saiba que a gente está ligado, né, e agindo politicamente, né, e também fazendo pesquisa para demonstrar o quanto esses fármacos podem ser, em determinadas condições, bastante úteis para a saúde pública e para a melhoria da saúde da nossa população. Isso sem contar os inúmeros danos da proibição em diversos sentidos para quem é usuário e para quem não é usuário. Tá? Então, essas eram algumas palavras que eu queria falar sobre o LSA. Né? Outro fator importante para fechar aqui de redução de danos é a questão da alimentação. Né? Muitos usuários acabam não consumindo alimentos muito gordurosos ou um consumo grande de alimentos no dia antes e depois do consumo dessas sementes com LSA, exatamente para reduzir também alguns tipos de desconforto estomacais durante o uso da semente. E uma outra forma de redução de danos ainda é a presença do sitter, né? A figura do cuidador, uma pessoa que não tenha usado psicodélicos tão poderosos, né, tão intensos no seu efeito psicoativo, que já conheçam a experiência psicodélica e que possam dar um suporte àquela pessoa que entra na excursão mental. Então, ele dá esse suporte para o psiconauta, que vai ter aquele estado psicoscópico, né, essa ampliação do estado mental que te leva a conhecer uma série de coisas inconscientes de si ou do mundo, no mundo, né, de si no mundo também, que você não conhecia, projetado, transferido, e com afetos muito fortes, intensos, luminosos. E aí essa figura do sitter, ela serve também para criar um continente, um espaço de acolhimento, um setting favorável para que a melhor experiência se dê. Então é muito importante esses cuidados, né, no manejo do uso desse ou de qualquer outra substância psicodélica. É isso, galera. Posso ter percepção mais uma vez aqui, ok? Então, eu vou continuar mais escrevendo do que gravando vídeos, mas de vez em quando eu venho gravar um vídeo aqui, vocês podem dar ideias para futuros vídeos, já tem alguns aí sugeridos sobre MDMA, né, sobre alguns livros do campo da psicodelia, e aí eu vou gravando aos pouquinhos e a gente vai continuando o nosso debate.